O Brasil acordou em choque. O que parecia ser apenas mais um caso policial começou a se transformar em um dos episódios mais perturbadores dos últimos tempos. Em Cajamar, uma cidade que até então vivia sua rotina longe dos holofotes nacionais, uma história cheia de reviravoltas, acusações graves e dúvidas profundas veio à tona e abalou a confiança de muita gente no sistema. O chão literalmente tremeu, não por um terremoto físico, mas por algo talvez ainda mais impactante: a queda de uma autoridade que até pouco tempo era vista como símbolo de justiça. O delegado responsável pelo chamado Caso Vitória foi retirado do cargo em meio a um escândalo que mistura suspeitas de fraude, possível manipulação de provas e a chocante hipótese de que um inocente pode ter sido acusado injustamente. Durante meses, a população acompanhou o caso acreditando que o responsável pelo crime estava preso. A narrativa parecia sólida, convincente, praticamente incontestável. Mas, nos bastidores, algo começou a não se encaixar. Pequenas inconsistências, detalhes ignorados e questionamentos técnicos começaram a surgir, inicialmente de forma tímida, quase abafada. Até que tudo veio abaixo. A chamada máscara da investigação caiu quando novas informações começaram a circular, levantando dúvidas sobre a condução do inquérito. O delegado, que antes aparecia como protagonista na busca por justiça, passou a ser alvo de questionamentos. O homem que apontou o dedo agora se vê no centro de uma crise que pode redefinir completamente o caso. A cidade de Cajamar amanheceu em estado de choque. Nos corredores da segurança pública, o clima descrito por fontes é de tensão, silêncio e apreensão. O que antes era tratado como rumor ganhou força rapidamente e decisões tiveram que ser tomadas. A mais impactante delas, o afastamento do delegado titular responsável pela investigação. Para muitos, a notícia caiu como uma bomba. Afinal, durante todo esse tempo, a população foi levada a acreditar em uma versão oficial que agora parece, no mínimo, questionável. A libertação de Michael Antônio Salles marcou o ponto de virada. O nome que antes era associado ao crime passou a ser visto sob uma nova perspectiva, a de alguém que pode ter sido vítima de um erro grave. E é nesse ponto que o caso se torna ainda mais delicado. Surgem acusações de que provas teriam sido manipuladas. Fala-se em DNA possivelmente fabricado, em evidências que teriam sido inseridas de forma indevida e numa investigação que pode não ter seguido os padrões esperados. São alegações sérias que, se confirmadas, colocam em xeque não apenas um profissional, mas todo um processo. Enquanto isso, o delegado enfrenta o peso de uma investigação interna. Sua imagem, antes associada à firmeza e à autoridade, agora está marcada por dúvidas e críticas. A corregedoria entra em cena tentando entender o que de fato aconteceu e se houve falhas, negligência ou algo ainda mais grave. Nos bastidores, relatos indicam que pode ter havido pressão por resultados rápidos. Em casos de grande repercussão, a cobrança da opinião pública e da mídia pode ser intensa. Segundo o investigador, que preferiu não se identificar, existia uma urgente necessidade de apresentar respostas. O clamor público era grande, teria dito. Era preciso dar uma solução e isso pode ter influenciado decisões. Essa possível pressa levanta uma questão importante. Até que ponto a pressão externa pode afetar a condução de uma investigação? Outra dúvida que ecoa entre especialistas e cidadãos é se o delegado agiu por conta própria ou se estava seguindo orientações superiores. Em estruturas hierárquicas, decisões nem sempre são individuais. Existe a possibilidade de que ordens tenham sido dadas com o objetivo de encerrar o caso rapidamente, evitando desgaste político ou institucional. Se isso for verdade, o problema pode ser ainda maior do que parece. Um dos pontos mais críticos apontados foi a insistência em manter Michael preso, mesmo diante de alertas de peritos. Profissionais experientes teriam identificado inconsistências na cena do crime, sugerindo que algo não estava correto. Ainda assim, a versão oficial foi mantida por um período considerável.
Esse tipo de situação levanta questionamentos sobre a valorização da perícia técnica dentro das investigações. Quando especialistas são ignorados, o risco de erro aumenta e, em casos como esse, as consequências podem ser devastadoras. Além disso, surgem dúvidas sobre outras etapas do processo. Há questionamentos sobre a análise de evidências importantes, como dispositivos eletrônicos da vítima, que, segundo relatos, não teriam sido periciados da forma adequada. Também há menção a possíveis suspeitos que não teriam sido investigados com a mesma intensidade. Tudo isso contribui para um cenário de incerteza. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata e intensa. O nome do delegado rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados, acompanhado de hashtags que pedem responsabilização e justiça. Ao mesmo tempo, cresce o movimento de apoio à ideia de que erros precisam ser reconhecidos e corrigidos, independentemente de quem esteja envolvido. A opinião pública, mais uma vez, mostra sua força. A pressão popular acabou desempenhando um papel importante nos desdobramentos do caso. Em um contexto onde a confiança nas instituições é constantemente testada, episódios como esse ganham ainda mais relevância. A decisão de afastar o delegado pode ser vista como uma resposta a essa pressão, mas também como uma tentativa de preservar a credibilidade do sistema. No entanto, muitas perguntas ainda permanecem sem resposta. O que realmente aconteceu nos bastidores dessa investigação? Houve falha humana, erro técnico ou algo mais intencional? Existiu, de fato, uma tentativa de construir uma narrativa para atender expectativas externas? E talvez a pergunta mais importante de todas, se houve injustiça, quem será responsabilizado? O caso continua em desenvolvimento e novas informações podem surgir a qualquer momento. O que já está claro é que essa história vai muito além de um único episódio. Ela levanta reflexões profundas sobre justiça, responsabilidade e os limites da atuação das autoridades. Em meio a tudo isso, uma coisa é certa: Cajamar nunca mais será vista da mesma forma, e o Brasil acompanha, atento, cada novo capítulo dessa história que ainda está longe de terminar. Nada, mas uma das estocadas, das facadas, pegou a parte superior da aorta esquerda. Então é uma veia, uma artéria, né, na verdade, muito calibrosa, e promoveu a hemorragia que levou ela à morte. Isso aí teria acontecido Ele informa que sim. Eu acredito que, mesmo com os cuidados que ele tenha empreendido para a lavagem do veículo, que foi muito bem limpado, permaneceria resíduos também na parte frontal do veículo, como onde foi localizado no porta-mala, com dos forenses, tal, aquelas coisas todas, scanner de substâncias hematológicas, tal. Ele falou que foi dentro do carro. A gente está no primeiro terço do inquérito, eu diria. Não tenho como quantificar isso matematicamente, mas eu diria que o primeiro terço dele já foi vencido. Tá. E como que ela chegou até o local onde o corpo foi localizado? Como que a polícia acredita que ela foi levada até lá para ser enterrada? Eu acredito que tenha sido levada no porta-malas do carro mesmo, até porque foi encontrado substância sanguínea dentro do carro. A gente está aguardando a contraprova chegar do Instituto Criminalística para ser remetido ao IC Sangue para fazer identidade de DNA. E aí, com certeza, fechar definitivamente aí o caso em relação à autoria do homicídio, pelo menos. Tá? Tem a parte do transporte do cadáver, a ocultação, essas coisas que vão ser esclarecidas no restante das investigações. E ele teria como fazer isso tudo sozinho? Então, é uma coisa muito complexa para afirmar, né? A parte do homicídio eu estou convencido que sim. Tá. A parte executiva do homicídio eu estou convencido de que realmente ele teria essa capacidade. Patologia qualquer, a gente sabe que as capacidades físicas se aumentam, né? Elas se evoluem e trazem recursos imponderáveis a uma pessoa normal. Mas, de qualquer forma...
O senhor é um delegado muito experiente, eu sei que não cabe ao senhor esse tipo de avaliação, mas a pergunta pode levar a um indício. O senhor já interrogou muitos criminosos, né, na tua carreira. O senhor sentiu algo diferente ali nele? Ele pode ter a compreensão completa dos fatos ou há ali uma linha para uma definição, repito aqui, dos especialistas da área médica, da área da saúde? É aí que tá, a gente tem que ficar na dependência do especialista mesmo, porque a gente vai tratar diretamente da imputabilidade penal dele. Tá. Essa pergunta que você me fez desta maneira, se ele tem consciência da conduta, é uma coisa que eu não posso te responder. Eu posso te responder sim, que em outras oportunidades em que tive contato com pessoas com algumas disfunções psicopatológicas, havia uma similaridade de comportamento. É uma frieza, alteração de estado de humores muito digital, muito instantânea, aparentemente não se importa muito com o resultado do fato. Então essas coisas são factíveis sim. Dr. Fábio Senac está conversando conosco, ele é delegado de Cajamar, na Grande São Paulo, esteve à frente da investigação do caso Vitória, está conversando conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, a respeito da investigação policial, do que a polícia descobriu ao longo de todo esse tempo. Bom, depois que o corpo foi localizado, é verdade que a cabeça da vítima estava raspada, sem querer entrar em detalhes muito sórdidos aqui, porque não é o perfil do programa e o nosso objetivo, mas isso tem algum significado, doutor? O laudo necroscópico, ele veio naquele sentido que eu comecei falando no seu programa já. Ela estava num processo que se chama de desepidermalização. A pele começa a se soltar. Então, a possibilidade mais provável é que tenha se destacado o tecido craniano, que cobre a calota craniana, e não tenha sido raspada. Eu conversei com os executores do laudo, os médicos do Instituto Médico Central, foram muito aplicados, muito dedicados ao caso, e nós conversando, chegamos à conclusão de que a hipótese mais factível é a decorrência do estado policoativo, né, o estado de decomposição, um estado de fenômeno de transformação cadavérica, em que existe a destruição do tecido. É o que explica também aquela primeira perspectiva de que houve, de que ela estaria com as mãos enluvadas. Na verdade não era, também era destacamento do tecido das mãos, que se chama luva cadavérica. Isso está demonstrado no laudo. A única forma de violência apurada tecnicamente, e lembra que a gente fez uma tomografia de corpo completo dela, né, no exame necroscópico, foi efetivamente as 3 facadas que a gente havia comentado. Inclusive a pesquisa de resíduos humanos para atividade sexual deram negativo. Quando nós pesquisamos resíduos, a gente não vai atrás do espermatozoide só, mas também do antígeno prostático específico, o PSA, do homem, que demonstraria qualquer envolvimento com o ser humano, com o ser humano masculino. Não teve PSA. De bioquímica, né? Não tem perspectiva subjetiva não, é reagente químico mesmo, não há erro. Doutor Fábio, por que esse tipo de crime ele tem acontecido? Nós, com as facilidades tecnológicas, claro, temos uma troca instantânea de mensagens. Isso não deveria ser hoje um fator para inibir práticas como essa? Nós já tivemos aqui ao longo da nossa história da crônica policial de São Paulo o caso do maníaco do parque, em um outro contexto, em que ele levava as vítimas até o parque do Estado e lá estuprava, matava, violentava. Hoje, indícios podem ser percebidos pelo WhatsApp, por mensagens trocadas. O que o senhor traz aí de informação dessa área criminal com a tua experiência? Claro, né? Eu até comentei na coletiva que nós fizemos lá, que nós temos uma grande ferramenta nas mãos, que é a internet.
mas infelizmente ela traz uma grande potencialidade mesmo, né? Einstein, quando concluiu a energia nuclear, ele jamais teria perspectiva de que seria usado para a bomba atômica, né? Até Oppenheimer também, quando trabalhou no Projeto Manhattan, ele não acreditava na potencialidade destrutiva. E assim, a internet é uma grande ferramenta, só que cada pessoa tem em suas mãos um verdadeiro estúdio de multimídia, de televisão, de telefonia, de radiocomunicação, de transmissão de mensagens. Pais, um pai agora falando para outros pais, por favor, acompanhem os filhos, acompanhem o conteúdo que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens consomem. Eu sou pai de uma menina de 15 anos. É impressionante o conteúdo embutido nos aplicativos e nas mídias produzidas para esse público-alvo de juventude. Sem medo de ser generalista, a quase maioria tem um conteúdo deletério e subrepetício. Então, cuidado com contatos anônimos, cuidado com troca de fotos, de imagens, e até, eu sempre falo, cuidado com a própria exposição nesses aplicativos de imagem, nesses aplicativos de conversa. Meus amigos, meus queridos, o celular não é um escritório de psicologia, ele não é um divã. Não façam disso um local de deposição dos nossos problemas. Às vezes, a distância, a frieza causada pelo equipamento traz mais segurança para a exposição dos seus problemas íntimos. E isso é explorado, infelizmente, por pessoas menos interessadas em promover o bem. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Acompanhe o celular dessas crianças, dos jovens. Intimidade ele vai ter quando ele completar a maioridade e cuidar da vida dele. Enquanto eles estiverem sob o poder familiar, por favor, façam uma gentileza para eles mesmos. Acompanhem. Isso é muito importante, viu, Pedro? O doutor Fábio, no celular do acusado pelo crime, foram encontradas trocas de mensagens, imagens de outras mulheres também? Eu vou ser muito cuidadoso aqui, porque aqui a gente está dentro de um daqueles campos que eu comentei com você, do sigilo constitucional, tá? Mas assim, havia imagem de outras mulheres também, todas com a mesma característica de Vitória. Nós tivemos o cuidado de passar todas essas imagens no aplicativo de reconhecimento facial e, graças a Deus, nenhuma delas foi sequer contatada por ele. Não houve esse problema, não há esse temor, esse risco para que a população tenha, principalmente local aqui, de que haveria alguma perseguição já empreendida. Mas foi um cuidado que a gente teve de início. Assim que tivemos contato com esse conteúdo, a gente já passou essa análise. Chega muita ocorrência na delegacia de Cajamar a respeito desse tipo de perseguição de homem em relação à mulher por conta de imagens que são colocadas em redes sociais, por conta de algum tipo de relacionamento? Veja bem, nós vamos entrar em dois campos distintos aqui, que acaba refletindo inclusive no lance da tipificação que eu falei no começo da entrevista, quando eu falei do que eu preferi o homicídio qualificado ao feminicídio, até porque a pena é mais exacerbada. Existem muitas ocorrências do stalking, do stalking, da perseguição, da modificação que foi feita no crime de ameaça pela lei respectiva lá, integrando o rol da Maria da Penha, inclusive. Mas este caso em específico não me parece que é aplicável essa legislação. Me parece que nós estamos diante de um estado, de um quadro de fixação efetiva, que não depende da relação de coabitação ou de parentalidade exigida pela legislação. Mas existe uma grande movimentação de ocorrências dessa natureza em todas as delegacias do Estado, e principalmente também com a existência da delegacia eletrônica, que populariza, que democratiza o acesso ao registro de boletins de ocorrência.
esses fatos, graças a Deus, estão sendo trazidos ao conhecimento da administração policial, que pode tomar providências no sentido de desenvolver tecnologias e mecanismos para otimizar essa investigação. Duas dúvidas que surgiram ao longo do nosso papo aqui, que eu tenho certeza que o senhor vai conseguir esclarecer para os nossos ouvintes. Hoje estamos falando sobre o caso Vitória, aqui no Jornal Gente, com o Dr. Fábio, que é delegado de Cajamar. A primeira é a seguinte: aqueles áudios encaminhados para uma amiga por parte da vítima dentro do ônibus, eles não sugerem a participação de outros elementos, já que ela disse que estaria ali dentro do ônibus sendo vigiada, perseguida por alguns rapazes? Os áudios, ele, como tudo no processo penal, inclusive a confissão. Lembrar que a gente está no processo penal brasileiro, não existe aquele papo de rainha das provas que existem em outros sistemas penais. Todas as provas devem ser valoradas conforme o contexto arrecadado. No áudio, a mensagem que foi exibida, a menina fala que estava tudo bem, que as pessoas tinham descido. Nenhuma das já perto de 40 testemunhas que nós ouvimos corrobora o fato de que ela teria sido acompanhada ou perseguida após a descida do ônibus. E aquilo que eu costumo dizer, né? Tudo que não for impossível ainda é provável. Então a gente precisa excluir totalmente isso, que eu acho que vai ocorrer definitivamente com o encerramento do inquérito policial. E a segunda questão, que o senhor disse que não acredita muito na versão dele, de que ele teria dito para ela que a mulher atual estava um pouco incomodada e ali ela teria dito que ia abrir a relação que eles tinham. Qual que é a versão que o senhor acredita? Por que o Michael matou a Vitória? Eu não posso estabelecer, Pedro, essa conexão elementar direta. Eu posso dizer objetivamente, como é o papel do delegado, que foi um homicídio gratuito, né? E até um dos agravantes da figura penal que eu escolhi, né? O motivo fútil, e posso dizer que havia uma fixação. Essa motivação, eu acho que eu só vou conseguir definir ela a contento quando eu tiver em mãos um laudo de psicopatologia forense que eu requisitei, né? E aí, com o concurso dos psiquiatras forenses, lá do Instituto de Médico Legal também, aí eu acho que eu consigo definir de uma maneira mais adequada a motivação desse delito, que normalmente é deixada realmente para a última fase do inquérito policial, quando todas as provas já foram solidificadas e permitem que você tenha uma ideia objetiva do que de fato ali aconteceu. Qual que é o prazo que existe para chegar esse laudo até as suas mãos? A gente sabe quando que esse exame vai ser realizado? O exame, nós sabemos, já é no próximo mês, na primeira quinzena. Lógico que um laudo desse tem alguns estudos que têm que serem feitos, né? Eu não posso dizer, como os laudos químicos, físicos, que dependem dos reagentes, então é o prazo dos reagentes. Aí eu acredito que, em face do clamor mesmo que está surgindo, eu acredito que 10, 15 dias aí, se tanto. Eu realmente não tenho ideia, principalmente porque pode ser pedido algum estudo acessório, né, que a gente não tem conhecimento, porque não domina exatamente a área da psicopatologia. Claro, até porque talvez seja mais de um encontro, né, com os profissionais ali, para que eles possam fechar o quadro. Isso é o que acontece normalmente. O senhor falou duas vezes aqui sobre a tipificação. Para não deixar dúvida para quem está nos acompanhando, o feminicídio, a mulher morta pela condição de ser mulher, e o homicídio em paralelo, que foi a tipificação escolhida pelo senhor para esse caso da jovem Vitória, tipificado no Código Penal, uma modalidade até mais presente no nosso dia a dia do que o feminicídio, que foi introduzido como uma causa de aumento, aí, um agravante no nosso Código Penal mais recente. Nesse caso, o que te fez fazer a escolha pelo crime de homicídio e não o feminicídio? Até mesmo a inconsistência da versão apresentada por ele, né? Essa superficialidade. A gente teve um affair,
a coisa de 1 ano e meio e ela vinha me ligando. Isso está longe do requisito da coabitação, do requisito trazido lá pela Lei Maria da Penha, que indicaria uma adequação melhor para o feminicídio. Mas é o que eu te comentei, né? Foram 3 qualificadores, ou 4, que eu coloquei, além das majorantes, decorrente da faixa etária dela. Então, a gente costuma, no jargão policial, né, é uma tijolada considerável, principalmente quando em concurso aí com crime de sequestro, que também foi majorado, né, pela idade, pelo estado de morte, e a ocultação de cadáver posteriormente. Doutor Fábio Senac, existe um momento em que a vítima começa a correr risco, conhecendo ou não o possível agressor? Eu digo isso até como orientação aqui num serviço de utilidade pública. O senhor já deu o recado para os pais, mas também existem as mulheres que são maiores de idade, que já têm aí a capacidade de decisória absoluta. Nós temos alguma orientação a ser dada, alguma mensagem diferente? É o primeiro momento? Às vezes não é bem aquilo que parece. Existe alguma orientação policial para que a mulher possa correr menos risco de vida? Pedro, claro. E é uma coisa muito difícil de falar, cara. Porque nesses momentos de exacerbação de ânimos que nós vivemos, de repente, quando você fala que o melhor termômetro é o bom senso, você já começa a ser interpretado de uma maneira obscura, né? A pessoa já começa a te olhar com olhos cuidadosos. Mas, de fato, a gente tem que imaginar que não existem movimentos instantâneos. Observa a natureza. Não existe um elemento instantâneo de comutação. Então, se o cara começou, primeiro, chegou do nada, por que chegou ao seu perfil? Chegou às suas formas de comunicação, às suas formas de interação. Você se apresenta nos meios que permitem esse tipo de interação? Até onde é válida esse tipo de interação? O que importa realmente? Né? E depois é aquilo, é o limite do bom senso mesmo. E na continuidade, procurar uma unidade policial, é melhor a gente registrar. Certamente o delegado de polícia vai ter o cuidado de não expor a reclamante para depois o cara falar que foi vítima de uma denunciação caluniosa ou de uma comunicação falsa de crime, mas existe a possibilidade e a orientação de uma aquilatação adequada dessa conduta. E principalmente, a gente está acostumado a ver algumas questões que, falando, parecem superficiais, mas são tão presentes. Aquelas pessoas que se apresentam como perseguidos políticos em outros países. Existem golpes em que se emprega esse implemento que o cara... Ligação no telefone. O cara toma verdadeiras fortunas da mulher sob a promessa de que seria um príncipe de um país africano que está sendo perseguido pela ditadura. Gente, isso não é razoável. Isso não é razoável. Por isso que eu estou falando. Aparelho celular não é um sofá de van. A gente tem que tomar cuidado, tem que seguir pelo razoável. E, por favor, ser humano, olhe para você. Lembre-se, você é um ser espiritual e material. Você tem que cuidar da sua saúde. A sua felicidade está em você, não está no outro. Então, quando você busca esses mecanismos de autoafirmação, é uma grande porta aberta para esse tipo de conduta, esse tipo de situação. Doutor Fábio, agradeço muito a sua participação. Para a gente encerrar, eu preciso fazer uma pergunta aqui, porque o senhor tem acompanhado as notícias nos jornais, que a defesa está questionando a forma como foi feito o interrogatório aí do acusado pelo crime. Queria que o senhor pudesse também se manifestar e contar aqui se acredita que houve alguma irregularidade, como que foi feito o processo de oitiva das testemunhas e também do interrogado, nesse caso, Vitória. Veja bem, eu acho que o limite da ampla defesa, ele é muito complexo, nem todos os profissionais de direito têm alcance dele. Existe um dispositivo expresso no Código de Processo Penal 265 que diz que
a defesa pode se abster de participar do ato, mas jamais pode impedir a confissão do acusado. Na tarde do interrogatório dele, nós notificamos a defesa, eu afirmei a eles que faria a audiência de interrogatório às 19h30. Houve algum dissenso e é facultado a presença do procurador na audiência. Até porque no processo administrativo, no procedimento pré-processual, que é o inquérito policial, a gente tem que lembrar que o contraditório é diferido, ou seja, ele é garantido para o momento processual. Por determinação constitucional, nós entendemos que as provas que não podem ser repetidas devem ter contraditório garantido. Então, portanto, a gente toma os cuidados que constam da própria legislação. Os advogados da defesa não estiveram presentes, nomeia-se um advogado dativo, que por acaso foi tomado do plantão da Justiça Gratuita em Cajamar naquela noite. Perfeito, não houve nada, houve testemunhas externas, houve todas as garantias, não só para o investigado, mas como também num caso desse, os cuidados que permeiam a colheita da prova num caso dessa natureza têm que ser observados. E não houve nenhuma afronta aos mandamentos constitucionais e procedimentais, tanto que ontem os próprios advogados, tentando os processos que são pertinentes para a liberação do seu cliente, entraram com um pedido de liberdade anteontem, na verdade, né? Nós estamos falando da quinta-feira, hoje sábado. Ajuizaram um pedido de liberdade provisória com base na motivação e elementos de testemunho. Eu estou lembrando que a gente está no curso de uma prisão temporária, que é uma prisão investigativa de domínio da autoridade policial. Então, não sei se talvez seja essa efetivamente a melhor escolha, mas é uma estratégia da defesa respeitável. O que eu gostaria é que a ética e a deferência fosse mantida como nós fazemos e buscamos um meio procedimental, né? Tem também uma outra medida que foi intentada, mas foi em função do juízo, não em função da minha conduta perceptória, né? Aqui. Foi um habeas corpus, mas não vou entrar em mérito e sem maiores delongas, foi impetrado em cima do juiz. Do juiz, não do delegado, sim. Doutor, só faltou perguntar também para o senhor o seguinte: o Maico tinha passagem pela polícia? Ele tinha alguma condenação, alguma investigação? Não, sem condenação. Sem condenação. Tá. É o que chama... Ele é uma pessoa jovem, né? E realmente as características fenotípicas dele, pelo amor de Deus, o cara é lombrosiano. Não sou lombrosiano. Mas a experiência já demonstrou que algumas características são reiteradas, né? E as formas de conduta, as posturas pessoais, e é o que acontece com o caso do Michael. Ele chama atenção, efetivamente. Com 20 minutos de conversa, você já tem a atenção despertada. Eu acho que dentro do que cabe aí o senhor a falar, o senhor conseguiu passar o recado. Nós vamos aguardar essas confirmações da área médica, mas o ouvinte da Rádio Bandeirantes já tem aí uma noção no que nós estamos tratando. Dr. Fábio Senac, muito obrigado por conversar conosco com exclusividade aqui na Rádio Bandeirantes nessa manhã, detalhando um pouco dessa investigação, trazendo orientação. O nosso jornalismo aqui é calcado com esses objetivos, né? Trazer fatos, informação de uma forma clara, direta, aberta, e também uma orientação, porque esse caso chamou muita atenção e tenho certeza que há indícios aí que podem, né, ajudar a reprimir crimes parecidos com as orientações que foram passadas pelo senhor nessa manhã aqui na nossa programação. Bom fim de semana, um grande abraço, até uma próxima. Tomara que para falar de um assunto... Obrigado, Pedro, bom fim de semana. Espero que todos tenham entendido o que eu falei, que às vezes termos técnicos são meio chatos, mas espero que tenha alcançado a todos aí. Bom fim de semana a todos. Grande abraço.